estou muito feliz de estar aqui. Eu trago o abraço do meu pastor, a bênção do meu pastor. Lá nós temos vários pastores e pastoras, mas o pastor principal, né, o pastor presidente, é o pastor Cesarino Rosa, ele já esteve aqui pregando, né? Ele me abençoou, ele fez uma oração, eu abençoo a pastora Sandra com ele, com o Antônio. Vai com a bênção do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Enquanto a pastora Noemi e a pastora Sandra pediu que eu. Bom, deixa eu me apresentar, Ana Belém. Deixa eu me apresentar? Não, né? Lá na igreja eu tenho o meu ofício de. Eu sou pastora da adoração. E lá eu trabalho com palavra e louvor. E não são fáceis. São duas armas poderosas. Mas que o diabo ele tem entrado em muitos ministérios, né, para acabar com o ministério. Mas eu não vim falar de ministério, eu não vim falar. Mas quando a pastora me convidou, eu fiquei pensando nesse tema. Todo mundo veio aqui pensando nesse tema, né? Congresso de mulher. Bota lá o tema. Quem lembra do tema? Mulheres? Só que aqui tem homens também. Então a gente vai falar pessoas fortes, frutificando em tempo de crise. Tem homens, tem mulheres, tem jovens, tem crianças, tem adultos, tem idosos. E eu comecei a pensar nas palavras que essa frase tem, que me chocou. Eu fiquei chocada com essas palavras. Mulheres fortes, ou pessoas fortes. Mulheres fortes. Outra palavra que me chamou a atenção, frutificando. E outra palavra que me chamou a atenção, crise, me chamou a atenção. E eu comecei a pensar o que significava tudo isso. Porque quando a gente fala de forte, fortaleza, batalha, a gente pensa logo em pessoas o quê? Poderosas. Né? Primeira coisa que vem na nossa cabeça, o cara é forte porque ele é poderoso. Aquela mulher na Bíblia é forte porque ela é poderosa. Aí a gente lembra de Esther, a gente lembra de Ruth, a gente lembra o que mais? De Débora, né? A grande juíza. Mas aí o Espírito Santo falou para mim, sabe o quê? Que os fortes são aqueles que não desistem. Amém. Forte não é aquele que tem força brutal. Forte não é aquele que tem 120, 40 quilos e pega uma... Né? Quem aqui gosta da Liga da Justiça? Quem vê os filmes da Marvel? Eu vejo. E a gente vê ali, né? Eles conseguem com um olhar, eles se jogam as coisas do chão, o Hulk aparece, né? Ele é um cara normal, de repente ele fica verde. Isso para o mundo é ser forte. Mas para Deus, ele diz assim, eu dei para vocês um espírito de fortaleza. Amém. O que diferencia, escuta isso, que eu preciso falar isso, pastoras. O que diferencia nós do mundo é que a gente não desiste na primeira, na segunda, na terceira posição. Quantos aqui passaram por situações na pandemia e estão aqui? Não é verdade? A igreja, pastora Sandra, ficou abalada. A nossa igreja fechou, Rio de Janeiro, ninguém. Teve um dia que nós passamos uma situação até meio constrangedora, porque nós entramos na igreja para orar, as portas fechadas. A polícia passou ali, do lado de fora, e queria entrar na igreja, para saber se tinha alguém dentro da igreja. Olha que situação! Mas nós não somos daqueles que desistem. Glória a Deus. Amém? Fala para o teu irmão assim, não desista. Não desista. Está tudo ruim, tá? Está tudo pegando fogo, tá? Né, pastor Antônio? Está tudo ruim. Economia, os países estão se degradando, mas nós estamos aqui. Amém. Nós estamos aqui. Eu quero te incentivar nessa noite, te encorajar nessa noite a não desistir. Amém. Mesmo que você esteja com a tua fé meio barro, meio tijolo, mesmo que você esteja, sabe, aquele dia que você acorda, que vontade de não fazer nada, que vontade de chorar, que vontade de largar tudo, chutar o pau da barra e falar, não quero mais. Não
desista. O Senhor me trouxe aqui nessa noite. Me trouxe lá do Rio de Janeiro para dizer para você que a tua luta tem recompensa. Amém. A tua luta tem recompensa. Amém. Eu me lembro que eu estava passando uma situação muito difícil. Em 2018, escuta isso. Que Deus fala de várias maneiras. Você crê nisso? Deus fala sonho, Deus fala revelação, Deus fala com a palavra, Deus fala através de alguém cantando, Deus fala. E eu estava numa situação muito difícil. Alguns aqui sabem, outros não. E eu ficava muito angustiada. Eu falava, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser agora? E o Espírito Santo só falava uma coisa para mim, irmã: não pare. Continue caminhando, continue nadando. Não tem um desenho assim? Continue nadando. Quem lembra disso? Como é que é o nome? Procurando Nemo. Continue nadando. E eu ficava, Senhor, como é que eu vou continuar caminhando numa situação que eu estou vivendo difícil na minha vida? E o Senhor falou assim: o que importa para mim? Escuta isso, pode servir para você nessa noite. Não é como é que você começa no ministério, mas como você termina. Escuta isso, guarda isso para a tua vida. Não é como você começa, mas é como você termina. Que tem gente que começa e não vai até o fim. E eu me lembro que eu saí, eu ainda estava no quartel da Marinha, e eu saí naquele dia muito triste, muito chateada. E quem aqui conhece o Rio de Janeiro conhece Praça Mauá? Levanta a mão assim, Praça Mauá. Quem conhece a Praça Mauá? Onde fica o cais, onde tem os navios mercantes, navios de guerra, navios turísticos. E eu passei ali, hoje tem esqueci agora o nome do lugar, mas tem um lugar muito lindo, onde as pessoas podem ali tirar foto. Museu lindo. Eu me lembro que eu passei, saí do quartel, o Senhor falou para mim assim: para aqui. E eu falei, Senhor, eu vou parar no meio da Praça Mauá. O que eu vou pensar? Porque no meio da Praça Mauá, hoje está passando VLT. Eu posso ser atropelado ali. E o Senhor falou, para aqui. E quando ele disse, olha para cima, ali na Praça Mauá tem vários prédios, inclusive da Polícia Federal, e tinha uma bandeira fincada lá em cima, uma bandeira vermelha, provavelmente do PT, provavelmente de algum. Eu contei isso para você, né? Contei para você esse testemunho, não, né? E lá em cima tinha uma bandeira fincada. Sabe o que estava escrito naquela bandeira? Vai passar. Você pode dar um bem. Sabe por quê? Porque não importa se era de PT, se não era de PT, se era de polícia. Deus estava falando, vai passar. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas vai passar. Não entregue os pontos, não chute o pau da barraca, continue caminhando, continue na tua fé, vai passar. E eu tirei até a foto, eu falei, não é possível, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. E eu tirei a foto, levei para os irmãos, eu falei, olha isso aqui, gente. Não importa o que eles queriam mostrar, o que importa é que Deus estava falando. E eu quero trazer nessa noite uma palavra muito simples. Eu não vim aqui pregar teologia, eu não vim aqui falar de psicologia, nada. Eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração a respeito de uma mulher, que não é Débora, que não é Esther, que não é essas mulheres que você conhece, não, mas uma mulher simples, uma mulher que recebeu uma palavra esquisita, uma mulher que estava no templo orando, e de repente o anjo vira para ela e fala assim, agraciada, tu terás um filho agraciado, descerá sobre ti o Espírito Santo agraciado. Uma mulher que quando ela estava visitando a prima dela chamada Isabel, o abraço que essa mulher deu a Isabel, Isabel disse, a criança no meu ventre saltou de alegria. Uma mulher que quando o filho dela nasceu, quem é essa mulher? Que quando o filho dela nasceu e ela apresentou o seu filho no templo, Simeão disse para ela, uma espada transpassará a tua alma. Uma mulher que foi fiel até o final da sua vida. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Glória a presença do Senhor está nesse lugar. E eu comecei a pensar, irmãos, nesse tema
misturada com fruto. Como é que eu posso dar fruto num tempo de crise? Como que se pode? E o texto vai dizer, antes da gente ler o texto, eu quero só situar vocês. Maria, mãe de Jesus, todos aqui conhecem Maria, famosa Maria, né? Ela recebe uma mensagem do anjo, e o anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e esse que está no seu ventre será o quê? Será o Salvador. Cantamos sobre o Natal, né? Falamos que o menino Jesus estava ali, mas ninguém sabe, nem ela sabia o que ela iria passar. Às vezes na nossa vida, eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês, a nossa vida, irmãos, às vezes a gente olha para nós e a gente não tem noção do que pode vir a acontecer. Escuta isso, preste atenção no que eu vou dizer. A nossa vida é como esse lápis aqui. Todo mundo está vendo? Está vendo lápis. Para que serve esse lápis? Para escrever, para anotar, não é isso? E a vida da gente é assim, a gente nasce, né? A gente recebe algumas tarefas, a gente cresce, e a gente tem dons, talentos. Mulheres e homens aqui são chamados por Deus. Talvez você não faça nada na igreja, mas você tem um talento tremendo. E hoje eu estava vendo lá o filho da pastora Noemi, trabalhando lá naquele... Como é o nome dele que ele faz? Não sei. E o Paulinho pegando aquele maquinário com tanta facilidade. Tem gente que Deus fez assim, ó, eu sopro sobre você. Só que a vida nos surpreende. Vocês estão prestando atenção? A vida nos surpreende. Você está escrevendo a tua história. Você está muito bem escrevendo a tua história. De repente acontece isso. Escuta aqui para mim, ó. Acontece isso. Isso aqui, ó. Acontece isso. Aí você fica desesperado porque você não sabe por que aconteceu isso. A minha vida quebrou. O meu relacionamento quebrou. A minha vida emocional quebrou. A minha vida física quebrou, eu estou doente, eu perdi meu emprego, o meu filho saiu de casa, o meu marido me abandonou, eu já não sei mais o que eu faço, eu estou em depressão, porque a vida surpreende a gente. Mas aí o Senhor, Ele providencia algo lindo. Ele fala assim: olha, abatidos, mas não destruídos. Ele te dá um apontador para você viver a sua vida da melhor maneira possível. É isso que Ele faz. Ele te dá um apontador, Ele fala: filha, não acabou a tua vida. Eu tenho fôlego de vida para você ainda. Ainda que você tenha 50, 60, 70, 80 anos, tem fôlego de vida para você. E o Senhor começa a reescrever. E Ele diz assim: ó, não acabou. Pastor Antônio, não acabou. Pastora Sandra, não acabou. Ainda tem história para escrever para você. Porque o apontador que Deus dá, é Ele que dá. Ele dá o dom da vida para você. Escuta isso, eu preciso falar, irmãos. Às vezes a gente acha que é o fim da vida, é o fim da estrada. Mas Ele diz: eu ainda tenho esse apontador para te dar, para você continuar a tua caminhada. Não acabou. Às vezes a gente olha para a gente fala assim: meu Deus, mas eu não tenho mais nada para dar, eu estou aposentada, eu estou aposentado, meu marido saiu de casa, eu estou num buraco. E o Senhor diz: eu ainda não acabei de fazer a obra na tua vida. Receba essa palavra nessa noite, por favor, porque crise todos nós vamos ter. E eu vou falar de Maria. Maria recebe aquela palavra do anjo. Ela engravida. E aí vocês conhecem a história. Herodes, o tetrarca, começa a perseguir Maria, José, é isso? Só que o tempo vai passando. E aquela criança cresce. Se torna um jovem, um adolescentezinho. Fica de pé, adolescentezinho. Olha lá.
E as pessoas falam, Jesus curava. Não, ele era uma criança normal. E com 30 aí? Com 30 anos, não foi isso? Ele vai para onde, gente? Ele vai para onde com 30 anos? No deserto. E a Bíblia diz que ele foi para o deserto. E lá no deserto ele sai cheio do Espírito Santo, porque começa o ministério de Jesus. Mas a Maria, que eu estou falando Maria, ela continua na história, ela era mãe de Jesus. O tempo passa, 3 anos e meio, né? Jesus morre. A igreja continua trabalhando na face da terra. Jesus fala assim, olha, vai lá para Jerusalém, é lá que eu vou encher vocês do Espírito Santo. E eles ficam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 1, derramarei sobre vós o meu Espírito. E aí se cumpre a palavra de Joel. Lá no livro de Joel, se cumpre essa profecia. Só que a igreja, irmãos, presta atenção nisso. Quanto mais bate, quanto mais a igreja apanha, mais a igreja dá fruto. Você pode falar isso mesmo? Quanto mais você apanha, mais você vai dar fruto. E a Bíblia diz que a igreja do Senhor, lá no livro de Atos, começou a trabalhar na presença do Senhor, começou a fazer a obra do Senhor. E o tempo vai passando, e vem, começa a passar, começa a chegar as pessoas que não acreditavam em Jesus. E o primeiro mártir a morrer, quem lembra? Estevão, morre apedrejado. Depois vem Tiago, morre ao fim da espada. Mas a igreja estava ali trabalhando sem parar. Escuta isso. Maria estava ali. A Bíblia vai dizer que quando Maria estava aos pés da cruz, Jesus olha para ela, João, no Evangelho de João Marcos está do lado dela e ela diz assim, ele diz assim, eis aqui a tua mãe. E fala para Maria, eis aqui o teu filho. Sabe por quê, amados? Porque a vida continua, o ministério continua. Tem gente que por causa de uma perda entrega os pontos, fala, não dá mais para mim. O Senhor está dizendo para você, dá sim. Porque o mais importante, escuta isso. O propósito de Deus da tua vida, escuta. O propósito, fala comigo assim, o propósito de Deus na minha vida tem que ser maior do que a minha dor. Você acredita nisso? O propósito de Deus na minha vida tem que ser maior do que a minha tribulação, do que a minha dor, do que a minha desesperança, do que tudo que tem acontecido. Eu tenho o propósito de Deus. Amém. E a Bíblia diz que essa mulher aos pés da cruz viu seu filho morrer daquele jeito. Quem quer ver seu filho morrer daquele jeito, crucificado, sangrando até a morte? Mas ela prossegue o seu caminho. E agora? Todo mundo ali sendo perseguido por Herodes, que é outro Herodes, sendo perseguido. E agora a igreja está sendo perseguida de uma forma terrível. Hoje nós não temos perseguições, irmãos. Temos perseguições hoje? Temos não. Aqui no Brasil não temos não. Talvez tenha em outros países, né? Talvez não, temos certeza que tem. Mas aqui no Brasil nós não temos. E a Bíblia diz que eles pegavam homens e mulheres e arrastavam pelo cabelo. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam fazendo a obra do Senhor, eles foram presos. Pedro e quem foi preso? Pedro e João. Mas o que mais me chama a atenção, e esse texto eu quero ler com vocês, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Dona Maria. Quem era essa Dona Maria, gente? Mãe de Jesus, mãe de João, lembra? Também chamado Marcos. Versículo 13. Onde muita gente se havia reunido e estava orando. Maria entregou os pontos. Maria desistiu porque o filho morreu. Maria estava fazendo o quê? Orando. Então eu quero nessa noite chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, não precisa mostrar, mas se você quiser abrir, diz assim: resisti-me firme
firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Então não é só você e eu que sofremos lutas, crises, o mundo todo está sofrendo. Agora nós somos aqueles que retrocedem. Glória a Deus. E é isso que nos dá maior alegria de estar na presença do Senhor, adorando a Ele, buscando a Ele, pulando na presença dEle. Sabe por quê? Porque nós temos o espírito de fortaleza. Ele tem dado a você e a mim esse espírito. Ele não tem colocado em você um espírito fraco, um espírito que desiste, um espírito que entrega os pontos. Ele tem te dado um espírito forte. Paulo fala assim: ainda que o seu corpo exterior se corrompa, o interior se renova todos os dias. Isso importa. Irmãos, nós precisamos, em tempos, nós estamos vivendo tempos difíceis, sim. E o meu pastor, ele sempre diz isso: não pense que vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar. Mas nós não vamos desistir. Porque em breve nós estaremos juntos com Ele nas nuvens. E nós estamos esperando a volta de Jesus, amém? E é isso que nós queremos. E eu quero trazer para vocês nessa noite 3 pontos interessantes que eu vi aqui e eu gostaria que você visse junto comigo. Primeiro, mulheres fortes que frutificam em tempo de crise, ou pessoas fortes. Número 1, são pessoas, são mulheres, escuta isso, vai botar, que não deixam a vida de oração. Você tem deixado a sua vida de oração de lado? Você está enfrentando lutas e provações e tentações, e a primeira coisa que você faz é: Senhor, eu estou fria. Como é que é? Estou fraca, isso. Mas elas não desistiram. Maria estava vivendo um tempo difícil, e a história vai chamar esse tempo de diáspora, que é o tempo da dispersão. Quanto mais massacrado, mais fruto eles davam. Amém? Mas Maria não desistiu, e nem as mulheres que estavam com ela. Eu quero dizer uma coisa para você: a tua vida de oração vai fortalecer você no tempo que você estiver vivendo a sua crise. Irmão, mas que crise é essa? Eu estou num bom trabalho, eu estou vivendo um bom emprego, eu estou ganhando bem. Mas as crises existenciais existem. Quantas vezes a gente está em casa e a gente não sabe por que a gente está chorando, né? A gente está: Senhor, meu Deus, me ajuda, Pai. Eu estou com uma tristeza na minha alma. Não desista de orar. Dobra o teu joelho. Comece a falar com Deus: Senhor, eu não aguento mais. Nesse tempo que eu estava passando essa luta, eu entrei no quarto do meu filho e o Senhor falou para mim assim: o lugar onde você mais chorou, ali vai ser o seu altar de adoração. Amém? Quantos viram aqui o Quarto de Guerra? Quantos viram esse filme, Quarto de Guerra? Aquela mulher só descobriu que ela estava numa guerra quando ela começou a orar. A vida, escuta isso, irmãos. A vida cristã não é um parque de diversões. Às vezes a gente aceita Jesus com a sua oração, é a primeira coisa que a gente faz: é tudo glória, é tudo, mas não é. Você vai passar por lutas, você vai enfrentar muitas decepções, mas não deixe a sua vida de oração. Amém. Mais oração, mais poder. Amém. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quando eu falo de poder, eu não estou falando só de línguas e maravilhas, não. É aquele poder que te pega no colo, sabe? Você está mal e esse poder começa a trabalhar dentro de você, e ele transforma, ele começa a tirar aquela angústia, e ele coloca uma alegria que só o Espírito Santo faz. Não é uma alegria gerada porque você viu um filme engraçado, porque alguém fez churrasquinho em você. Não! É o Espírito Santo. E as pessoas falam assim: meu Deus, como é que você conseguiu passar por isso? Mas é porque eu oro. O sobrenatural. Eu oro. Paulo fala assim: orai sem cessar. Então fala comigo: a primeira coisa é não deixar a vida
vida de oração. Amém? Quando você não deixa a tua vida de oração, você começa a ver o sobrenatural. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para essa igreja. Nós não estamos mais no tempo de ficar à beira. Entende isso? Deus quer levar você no profundo. Deus quer levar você a ter experiências com o Espírito Santo que você nunca teve antes. E quem quer ver anjo vai ter demônio também. Quem for mergulhar nas águas vai mergulhar nas águas profundas. E isso que o Senhor quer fazer em você. Sabe por quê? Porque quando chegar o dia mau, você vai resistir ao dia mau. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de você com a força de um leão. E ele vai parar dentro de você. Quando tudo estiver ruim, o Espírito Santo vai te dar força. Mas você precisa orar. Não deixe a sua vida de oração. Amém. Maria estava ali, Pedro estava preso, mas a igreja não parou de orar. Faz o dever de casa. Pega o texto todo de Atos 12 e lê esse texto todo. Você vai ver que a igreja estava em oração o tempo todo por Pedro. E Pedro foi solto, irmãos. A igreja orava. A Bíblia fala que a parede estremeceu. Amém? Agora assim, a parede vai estremecer. Desculpa. A parede. Acabou aqui. A parede estremeceu. Sabe por que a parede estremeceu? Porque é o poder de Deus. No lugar onde você está orando, a parede pode estremecer. Você acredita nisso? No lugar que você está adorando, a parede pode estremecer. O texto vai dizer também como Paulo estava preso. Houve o quê? Um grande terremoto, porque eles estavam adorando ao Senhor. Não deixe de adorar. Não deixe de orar. Quanto mais você adora, mais você vai mexer no mundo espiritual. Mais o Senhor vai mandar munição para você vencer a batalha. Munição. Eu estava uma vez orando ao Senhor, e o Senhor me deu uma grande visão num sonho. E essa visão falava de guerra. Estava numa guerra espiritual. E ali eu entrava numa dimensão, e eu com uma espada, e eu só ouvia Satanás dizer: com essa aí eu não posso, porque ela tem duas patentes. Você consegue entender isso? O mundo espiritual existe. Fala comigo assim: o mundo espiritual existe. E você está nele agora. Porque quando você adora como igreja, quando você adora como a igreja aqui congregacional, quando você busca, quando você celebra, o mundo espiritual fica com ódio. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda majestade é para Ele. Amém? Mas o número 2, vamos lá no número 2, mulheres fortes que frutificam em tempo de crise são mulheres. Número 2, são mulheres. Presta atenção, são mulheres que não, vamos lá, número 2, deixam a vida de comunhão. O que é isso, Ana Belém? O que é vida de comunhão? É isso aqui. A vida de comunhão, o Salmo 133 vai dizer o que no final? Que ali o Senhor ordena a bênção. Amém, amados? Amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E ele vai dizer, né, como a barba de Arão, né, que desce. E lá no finalzinho do Salmo vai dizer assim: ali, é ali que o Senhor ordena a bênção. É quando está todo mundo junto, é quando está todo mundo num só propósito. Quando a gente vê Maria orando, ela não deixou a vida de comunhão. Tem gente na primeira decepção, só porque a pastora São não me deu a paz do Senhor, não vou mais na igreja. Só porque a pastora Noemi não me deu um copo de café, não vou na igreja mais. Ela não me ama. Você consegue entender que isso não importa para o mundo espiritual? O que o diabo quer fazer é tirar você da comunhão com os santos. Escuta isso, pelo amor de Deus. Quando ele diz assim, a Bíblia fala assim, que o inimigo veio para
roubar e destruir, não é só fisicamente não, irmãos. Quando ele tira alguém da igreja, da comunhão, ele está matando aquela pessoa. Às vezes uma coisinha boba que aconteceu, pequenininha, é suficiente para aquela pessoa dizer assim: Sarinha, estou fora. Não me chame para ministrar dança, porque eu não vou ministrar. Alguém falou que a minha saia estava curta. Alguém falou. Gente, pelo amor de Deus, é isso que o diabo quer que você entenda. Mas o Senhor diz nessa noite: não deixe a sua vida de comunhão. A gente precisa um dos outros. Olha para o teu irmão e fala assim: eu preciso tanto de você. Fala assim: eu preciso de você. Porque quando eu estou com você, e a Bíblia diz que os dois, quando um cai, o que acontece com o outro? O outro levanta. Eu tropecei aqui, a primeira coisa que a Sarinha fez foi segurar, a pastora Sandra segurou, por quê? Porque um segura o outro. Eu preciso do irmão, eu preciso da igreja, eu preciso da liderança. Nós precisamos uns dos outros. E o texto vai dizer que aqueles que estavam lá orando não deixaram a vida de comunhão. Maria continuou ali adorando ao Senhor em comunhão com os irmãos. O filho já tinha morrido, né? A igreja estava sendo perseguida, mas ela não deixou a sua vida de comunhão. Você vai deixar a sua vida de comunhão? Fala para o irmão, deixa de ser bobo. Fala assim: deixa de ser bobo. Deus tem coisas grandes para fazer junto comigo. Fala isso para mim: eu preciso de você. Eu preciso de você nesse ministério. Eu preciso de você nesse. Às vezes o ministério está precisando de você e você não sabe disso. Fica de mimimi, né? Não quero não. Não vou não. Que fulano olhou para mim atravessado. Para com isso. Nós precisamos dessa vida de comunhão. A vida aqui na igreja. Amém? A vida na igreja. Quando você está ali tomando café, quando você está ali comendo bolinho, tomando chá de amendoim. Cadê a irmã que faz o chá de amendoim? Não veio hoje. Eu nunca provei chá de amendoim. Ela falou: chá de amendoim eu não quero não. Não veio? Quando ela me deu, eu falei: meu Deus, nunca tomei nada mais gostoso da minha vida. Mas isso é muito bom, porque quando eu estou ali, eu estou falando: irmã, ora por mim. E aí eu começo a me abrir, começo a abrir meu coração, a irmã começa a olhar para mim e fala: meu Deus, eu pensava que você era mentira. Mas é na comunhão que nós começamos a entender, nos amar. Amém, amados? Então ela não deixou, eles não deixaram a vida de comunhão. Segundo ponto: não deixaram a vida de comunhão. Fala isso pro teu irmão: não vou te deixar não. Mesmo que você queira, eu não vou te deixar. Mas não vale namorado, marido, noivo, não vale não. Fala assim: não vou te deixar, minha irmã. Ainda que você seja chatinha pra caramba, eu não vou te deixar. Número 3. Mulheres, homens, pessoas com propósito. Pessoas. Vamos falar o tema primeiro. Mulheres fortes, frutificando em tempos de crise. Não deixam de viver o propósito. Qual era o propósito de Maria naquele tempo? Qual era o propósito? Continuar a caminhar. Ainda tinha muita coisa para acontecer. O texto vai dizer que lá no livro de Atos muitas coisas aconteceram e nós estamos dando continuidade ao livro de Atos. Escuta isso: nós somos a igreja dessa geração. Amém? O texto vai dizer que Maria estava ali porque ela estava vivendo o propósito de Deus. Talvez você não saiba qual é o propósito de Deus na tua vida. Talvez você não saiba por que você nasceu, mas Deus te deu algo para fazer nesse tempo. Quando a gente olha para Esther e a gente vê uma mulher, né, que era órfã, e o tio dela disse assim: olha, quem sabe Deus não te colocou naquele lugar, naquele reinado, naquele rei, para viver o propósito daquele tempo. Deus está chamando você para viver o propósito. Amém. Olha, Maria não deixou de viver o propósito de Deus. Eu quero te incentivar nessa noite. Eu me lembro que quando eu estava ainda na Marinha, eu fui a primeira mulher a abrir um trabalho de mulheres naquele lugar. Os homens olhavam para mim e ficavam assim: como é que pode uma mulher? Como que
pode, não tem como isso há 40 anos atrás. Mas eu saí de lá e deixei um exército de mulheres naquele lugar. Não é para engrandecer o meu nome, não, mas muitas vezes eu tinha vontade de desistir. Talvez você entre aqui numa quarta-feira e você não vê ninguém, né, pastor? Você fica assim, meu Deus, eu estou fazendo aqui o quê? Deus está vendo as tuas lágrimas, Deus está vendo o teu sacrifício. Não desista, não pare de orar, não deixe a comunhão com os santos, não deixe de buscar o Senhor, porque há um propósito na tua vida. Olha para dentro de você, você fala assim, Senhor, mas eu não sei fazer nada, Senhor, mas eu não sei nem ler direito. Deus está dizendo para você nessa noite, eu tenho algo especial para fazer na tua vida. O que você tem que fazer? É não desistir. O que você tem que fazer? É continuar caminhando. O que você tem que fazer? É continuar buscando a presença do Senhor enquanto a vida em você. Vamos ficar de pé, amados. Eu quero convidar você nessa noite. Vou chamar os músicos, pode ser? Aleluia. Não falei nem a metade do Senhor, do que eu tinha que falar, mas o Senhor não vai aqui. Não sei como é que está o teu coração. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que foi a tua semana. Eu não conheço você. Mas o que eu sei, que o Espírito Santo já revelou para nós, para toda a igreja, para quem busca Ele, é que esse tempo que nós estamos vivendo, que são tempos difíceis, uma das coisas que Satanás ia jogar e lançar no coração das pessoas era o desânimo. É fazer você não vir mais à igreja, é fazer você não acreditar mais nas pessoas, é fazer você ficar magoado, é fazer você ficar chateado, é você largar tudo, até o propósito de Deus na tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se José não tivesse ficado 2 anos na prisão, ele ia ser o assistente do copeiro, ele não ia ser o governador. Você consegue entender isso? Quando ele pede ao copeiro, fala assim, ó, quando você sair, lembra de mim. E ele não lembrou, ele ficou mais 2 anos, não foi isso? Se ele tivesse saído naquele tempo, ele ia ser ajudante de copeiro. Mas no tempo certo, Deus o exaltou. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Está passando outra, aguenta mais um pouquinho. Não desista, eu quero te convidar a fechar esse congresso nessa noite, cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar, minha irmã, meu irmão, jovem, adulto, adolescente, criança, que sejam todos cheios do poder do Espírito Santo. A crise vai chegar, a situação ruim vai chegar, vai bater na tua porta, mas você vai dizer, eu vou chamar Jesus para abrir a porta. Eu vou chamar Jesus. Eu quero te convidar nessa noite. Vem aqui na frente, tá? Vamos orar por você. Você tem algo no teu coração que você está precisando colocar diante do Senhor?